Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou Karina Cardoso e você está no meu canal Blá 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 e uma xícara de chá. Tudo bem? Tô eu aqui com a mesma roupa do outro vídeo, né? Porque sim, estou gravando 2 vídeos no mesmo dia. No vídeo anterior, nós paramos na parte em que nos separávamos, né? Eu e meu pai, o meu padrasto, e a minha irmã e minha mãe pra vender de porta em porta. Então a minha mãe, ela vendia os tapetinhos de crochê que ela fazia, e eu e o meu padrasto saíamos para vender veneno de formiga que nós tínhamos aprendido a fazer. Só que era muito, eu vou usar a palavra engraçada porque eu me divertia com isso. Então era engraçado que assim, eu ia com o meu padrasto de bicicleta e a minha irmã ia a pé com a minha mãe. Minha mãe, ela sempre teve muita vergonha. Se ela não tem um pouquinho de açúcar, ela morre de vergonha de pedir pro vizinho, por exemplo. Então ela não usa o açúcar, ela fica sem usar porque não tem. E ela saía com a minha irmã, aí ela andava um pouco, quando ela ia criando coragem, ela batia numa porta. E aí ela falava assim: "Ah, eu tô vendendo esse tapete aqui, a senhora não quer comprar?" E às vezes a pessoa nem atendia do portão, a pessoa só abria a janela, colocava a cabeça e falava: "Oi. Ah, eu tô vendendo, a senhora não quer comprar?" "Não." E fechava a porta de novo. Então eu acho que isso ia deixando ela cada vez mais envergonhada. Mas por outro lado, tinha aquelas pessoas que tinham a atenção e o cuidado de nos atender. Então a pessoa saía pra fora, minha mãe mostrava o tapete, a pessoa se interessava, mas não tinha dinheiro para comprar. Ou outras até tinham o dinheiro e comprava. E aí, quando a pessoa gostava, mas não tinha o dinheiro, o que minha mãe fazia? Ah, então vamos trocar. O que a senhora pode me dar de alimento? Ah, eu posso te dar um pacote de arroz, um pacote de feijão. Então tá, escolhe um tapete, a senhora me dá o alimento. E assim, a gente levava o alimento para casa e a minha mãe vendia os tapetes que ela sabia fazer. Gente, teve um dia. Sabe quando você fala assim, hoje não é um bom dia pra mim? Eu acho que esse não era um bom dia pra minha mãe. E aí ela saiu, nesse dia eu tava junto. Meu pai, eu não sei se ele tava em casa ou se ele foi trabalhar em algum lugar. E aí a gente foi nós três, eu, minha irmã e a minha mãe. E eu sempre fui mais solta, assim, mais cara de pau. Eu falei: "Ah, mãe, o que eu tenho que falar?" "Ah, você tem que falar assim, assim, assim. Então me dá esse tapete que eu vou te ajudar." Então ela ia de um lado da rua, eu ia do outro. Quando a gente bateu na casa de uma moça, ela saiu pra fora com a maior má vontade do mundo. E aí ela pegou e falou assim, olhou os tapetes, falou: "Não quero não, quero não. Você quer um alimento? Peraí que eu vou te dar." Ela foi lá dentro, ela trouxe um saquinho de pão. E a gente tava morrendo de fome, porque, gente, não tinha como a gente tomar café. Muitas vezes, no início, a gente não tinha o pão e o leite para tomar. E aí a gente saía com a mão vazia, com o estômago vazio e esperava o retorno para dentro do lar. E essa moça veio com um saquinho de pão. Quando a minha irmã olhou aquele saquinho, o olho dela brilhou, porque eu acho que ela tava com tanta fome e ela falou assim: agora eu tenho que comer." E a minha mãe não deixava a gente comer na rua. Ela falava: "Espera eu chegar em casa." Então a gente não passava o dia inteiro na rua, não. A gente via se tinha uma quantidade de alimentos que a gente não aguentava carregar, porque era no braço, não tinha carrinho nem nada, nós voltávamos para casa. E também não ia muito longe de casa, que é para depois não ter muito problema para carregar, porque minha mãe estava grávida e eu e minha irmã era criança. Essa moça deu esse saco de pão. Quando a gente chegou em casa, os pães estavam todos embolorados. Mas estava duro, mais duro que pedra. E muito embolorado, não dava para comer. Jogamos o pão fora. Minha mãe passou a noite chorando, porque aquilo para ela foi uma humilhação. Não o fato de bater de porta em porta, mas fazer a gente passar por aquilo para ela era humilhante, né? E a gente não se importava. "Ah, mãe, não deu certo hoje, amanhã vai dar certo, a gente vai conseguir." Era assim que a gente pensava. E chegou o dia de eu ir vender com meu pai os venenos de formiga. Eram uns tubinhos, né? Era um pozinho que ele fazia que parecia... Parecia o quê? Parecia areia.
granulada. E aí matava as formigas e lá tinha bastante formiga lá no interior. Tudo bem. A gente saiu pra vender. Meu pai ia pedalando a bicicleta, eu ia... Chegava num lugar, ele falava assim, vamos ver agora? E a gente ia junto. Ele carregava os venenos nas costas, eu ia batendo de porta em porta com ele. A maioria das pessoas achavam que a gente era pedidor de esmola. Por quê? Porque dava uma moedinha de 5 centavos, de 10 centavos. Mas a gente achava isso não humilhante. A gente pensava de 10 em 10, daqui a pouco a gente tem R$1. E naquele tempo, o pãozinho era 10 centavos. Então, se tivéssemos R$1, já tínhamos 10 pãozinhos para tomar café. E isso era bom, porque a gente não tinha nem isso. E eu lembro que eu passei numa casa, e nesse dia eu tava morrendo de fome. E eu olhei pro céu, muitas vezes eu não falava, mas eu pensava, e eu falei, meu Deus, eu tô morrendo de fome. Eu só queria ter alguma coisa pra comer, ou que o meu pai tivesse alguma coisa pra comer, porque ele tava tão cansado. Gente, ele trabalhava o dia todo, de pedreiro, sabe, a semana toda, e nos finais de semana a gente saía pra vender. E eu lembro que eu parei em frente a uma casa muito bonita, uma casa muito chique. Tava saindo 2 carros da garagem, lindo. Meu olho brilhou, eu falei, nossa, um dia eu vou ter um carro. Um dia eu vou ter uma casa. Mas eu tô com fome, meu Deus. Eu olhei pro céu. Ali o moço parou o carro, ele pôs o carro pra fora, ele parou o carro, estacionou o carro, e ele perguntou pro meu pai o que meu pai tava vendendo. Meu pai falou, tô vendendo veneno de formiga e tal. E lá em Assis, a maioria das pessoas tem sítio, né? Todo mundo tem um pedacinho de terra pra plantar. E aí ele falou pro meu pai, ó, no meu sítio tem bastante formiga. Aí ele comprou bastante veneno. E a mulher dele deu um saco pro meu pai, como se fosse um saquinho preto desses de colocar lixo, cheio de mexerica, tangerina, né? Eu não sei como que você chama onde você tá na sua cidade. E aquilo a gente fez a festa, a gente comeu aquela tangerina com tanto gosto, ela tava tão boa, tão docinha, tão saborosa. E eu agradeci a Deus por eu ter um alimento para comer. E assim a gente foi fazendo quando a gente chegava em casa. Se tinha um feijão, a gente comia o feijão com farinha. E depois de um tempo, minha mãe foi fazendo amizade com os vizinhos, a gente recebia cesta básica e leite da prefeitura, que lá eles davam. E também os vizinhos, tanto da esquerda, da direita, eles tinham fazenda. Então, dia sim, dia não, eles traziam leite direto da vaca pra gente. Requeijão que eles faziam com leite, né? Então a gente sempre tava ganhando a ajuda de alguém. E quando eu lembro disso, da ajuda do próximo, eu me lembro daquela viúva do azeite, né? A palavra do Senhor diz que ela não tinha nada em casa, só um pouco de farinha e uma botija de azeite. Só que o profeta, quando foi até a casa dela, ele disse para ela, vai na casa de todos os seus vizinhos e pega vasos emprestados, não poucos, mas muitos. E a palavra do Senhor disse que os filhos foram trazendo tantas vasilhas, mas eram tantas vasilhas, queridos, e o azeite só parou quando as vasilhas se acabaram. E isso me lembrou, essa história que eu contei, me lembrou essa passagem, porque é importante a gente ter um bom relacionamento com os vizinhos, porque nos momentos de maior precisão eles nos ajudam, eles nos abençoam, porque aquela mulher ela só tinha uma quantidade grandiosa de azeite, o suficiente para vender, pagar a dívida dela e viver do resto, porque ela tinha bons vizinhos. Ela tinha um bom relacionamento com os vizinhos e os meus pais sempre foram de ajudar muito, mesmo que nós não tínhamos muito, né? Se tivéssemos um pacote de arroz e passasse alguém pedindo comida, minha mãe dividia o pacote, ficávamos com metade e dávamos metade. Então, esse foi um pouquinho da minha história lá em Assis, foi uma das minhas primeiras experiências, tem muita coisa ainda para contar para você. Eu espero que isso tenha ajudado você, alegrado o seu coração, porque muitas vezes a gente levanta de manhã e vê que o nosso filho não tem um pão. E isso nos entristece. Mas eu sou prova viva de que nem todos os dias na minha casa tinha pão. Nem todos os dias na minha casa tinha leite. Mas todos os dias na minha casa tinha fé. Todos os dias na minha casa tinha força de vontade de que
ao ponto de nós acreditarmos, hoje não deu certo, mas amanhã vai dar. Então creia que tudo o que você tem passado é permissão de Deus, é aprendizado do céu e nada é por acaso nessa vida. Tá bom? Deixe seu like, curte, comenta e compartilha. Me ajude a espalhar a palavra do Senhor para todos que ainda precisam. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.